Oi, boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu estou representando aqui a COSAC Edições. Meu nome é Álvaro Machado. Boa noite. Estou representando a editora nesse recomeço auspicioso, com tantos autores e autoras importantes aqui, no lançamento da série Crioula, nossa primeira série de história do Brasil, que será uma enciclopédia. Então, eu estendo agradecimentos aqui ao Rui, da Livraria da Travessa, Eva e Sandra e toda a equipe que nos recebem aqui. E agradeço o apoio de todos os companheiros da COSAC, em São Paulo. Não puderam estar, mas estarão proximamente. Charles COSAC, Alberto Rangel, Raul Loureiro e Dione Oliveira, que é a equipe central do nosso núcleo central lá em São Paulo. E vou apresentar primeiro a organizadora da série Crioula, a professora Sheila de Castro Faria, autora de um dos 5 livros que estão sendo lançados aqui, que é o Sim às Pretas, Damas Mercadoras, As Pretas Minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João del Rei, 1700-1850. A professora é titular de História, aposentada pela Universidade Federal Fluminense, UFF. É especialista em História do Brasil colonial e imperial, com enfoque nas histórias da família, da escravidão e da alforria. Ela criou e dirige a editora Cantagalo aqui no Rio de Janeiro. E também, na COSAC, coordena a série Crioula. Então, primeiro com vocês, a professora Sheila, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Eu gostaria de agradecer a presença de muita gente que eu não via há algum tempo, nesse lançamento desses 5 primeiros livros, espero que os 5 primeiros, que tenham vários, né, da série Crioula. E essa série ela não seria possível sem o sonho de um homem que adora editar livros. E não é impossível não falar dele, né? Que é o Charles COSAC. E eu fico especialmente satisfeita em constatar que o livro de minha autoria, Sim às Pretas, Damas Mercadoras, agora publicado, tenha contribuído de alguma forma para esse projeto da série Crioula. Charles conheceu o Sinhás ainda na versão de tese, para o concurso de professora titular em História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. Lá se vão anos. E ela, a tese, em versão PDF, correu o mundo e é citada por muita gente que trabalha com escravidão. Ao decidir publicá-la, né, pelo selo da COSAC, Charles foi além e decidiu investir em um conjunto de pesquisas de história do Brasil, escrito por brasileiros e brasileiras da colônia ao século XIX. Não temos ainda programação para publicações dos séculos XX e XXI. O que esses trabalhos têm em comum é a pesquisa rigorosa e o uso de documentação pertinente, quer de maneira qualitativa ou quantitativa. A seleção desses livros foi feita através da indicação por parte de profissionais experientes, pelo menos nesse primeiro momento. E isso sem restrição de nível. Podem ser dissertações de mestrado, teses de doutorado, de titular ou de livro docente, e até mesmo trabalhos de pesquisadores e pesquisadoras já renomados, como foi o caso aqui dos 2, de Ronaldo Vânfase e Ângelo, né? Que não foi uma tese, não foi uma dissertação, é um outro trabalho. Depois dessas indicações, a COSAC avalia a pertinência do tema e a construção do texto, selecionando ou não, né, para publicação. É um projeto ousado, porque pretende ocupar espaço deixado pelas editoras universitárias que não dão conta de publicar a excelente produção acadêmica do Brasil em História. Eu destaco que todos os títulos agora publicados
são oriundos de pesquisas em universidades públicas, embora a série esteja aberta a qualquer trabalho de instituições particulares. Mas é evidente que está no universo da educação pública os melhores resultados em qualquer área de conhecimento. Para finalizar essa apresentação da série Crioula, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da confecção desses livros, que foram muitas, foi muito trabalhoso. A começar pelos autores e autoras, obrigada a todos, né? As preparadoras, as revisoras, as pesquisadoras iconográficas, são todas mulheres, todas que participaram da revisão, da preparação, são todas mulheres, né? E a exemplo de Maria da Conceição Vilela Franco, aqui presente, que está ali, né, da pesquisa iconográfica, e a uma editora que fez a diferença para que esses 5 livros fossem finalizados a tempo para esse lançamento, que foi a Fabiana Roncoroni. Eu destaco também o trabalho artístico de Raul Loureiro, que idealizou e executou o projeto gráfico. Foi um prazer trabalhar com ele. Quem abrir qualquer livro poderá perceber o cuidado com a iconografia, volumosa e bem trabalhada, forma difícil de se encontrar em qualquer publicação oriunda da academia, e nós todos sabemos disso. É um primor. Além de Charles e de Raul, que fazem parte do editorial, vamos dizer assim, né, da COSAC, cito e agradeço a Alberto Rangel, Dione Oliveira e Álvaro Machado, aqui presentes. É uma honra participar do lançamento desses livros belíssimos. Muito obrigada. Bom, obrigado, professora Sheila. Em seguida, estou apresentando aqui para vocês os autores do livro Segunda Visitação da Inquisição à Bahia, 1618-1620, denúncias completas e inéditas com ortografia atualizada. Os autores são o professor Ronaldo Weinfass, que é doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP, e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq. Aposentou-se como professor titular de História Moderna da Universidade Federal Fluminense, UFF, e atua como professor visitante emérito da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP-UERJ. O outro autor desse livro, que tem prefácio do professor Luiz Morte, da Bahia, o outro autor é o Ângelo Adriano Faria de Assis, que é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e com pós-doutorado nas universidades de Lisboa, Évora e Sorbonne. É professor titular da Universidade Federal de Viçosa e atua nos programas de pós-graduação em História da Unifespa e UFMG. Então, com vocês, a palavra o professor Ronaldo Weinfass. Muito obrigado. Boa noite, muito grato pela presença de todos. Vou ser muito breve aqui nas minhas considerações. O nosso livro é um livro que trata da ação da Inquisição Portuguesa no Brasil, no início do século XVII. A Inquisição Portuguesa foi criada em Portugal em 1536 e tinha por alvo principal, e assim foi até o século XVIII, os chamados cristãos novos, que eram os descendentes dos judeus, na realidade hispano-portugueses, convertidos à força em 1496-97. A Inquisição Portuguesa criou 3 tribunais no Reino e um no ultramar. Os do Reino eram Lisboa, o principal deles, Coimbra, para cuidar do norte português, e Évora, para cuidar da região ali fronteiriça
com a Espanha. O único tribunal ultramarino da Inquisição Portuguesa foi no Oriente, Tribunal de Goa. De modo que os assuntos da alçada inquisitorial, que começou com os judaizantes, mas foi ampliando a sua jurisdição ao longo do tempo, o único tribunal ultramarino foi o de Goa. No mundo atlântico, não se criou tribunal, nem no Brasil, nem na África Ocidental. De maneira que o expediente utilizado pela Inquisição foi o envio de visitações comissionadas pelo Tribunal de Lisboa para averiguar, prender e, se fosse o caso, punir os indivíduos que cometessem delitos da alçada inquisitorial. Assim é que entra a segunda visitação do Santo Ofício à Bahia, em 1618. A primeira foi entre 1591 e 1595, dirigida à Bahia e as chamadas capitanias do Norte, na época Pernambuco e outras capitanias açucareiras. A segunda, em 1618, que é a que nós estamos abordando aqui nesse livro, se deu num momento crítico, um momento em que Portugal temia muitíssimo, Portugal e Espanha, não é? Que os holandeses fossem atacar as capitanias açucareiras do Brasil, o que de fato ocorreu logo em 1625, na Bahia, 24, na Bahia, mas não prosperou. Houve uma resistência muito forte de Salvador, depois um apoio enviado pela coroa espanhola, e os holandeses não prosperaram aí. Mas mais adiante tomaram Pernambuco e ficaram quase um quarto de século se expandindo pelo litoral da chamada América Portuguesa. Então, essa visitação ocorre num momento crítico. Havia uma motivação implícita nessa expedição inquisitorial, que era saber, sondar, se os cristãos novos da Bahia poderiam servir de pontas de lança de uma possível conquista holandesa, ou tentativa de conquista holandesa, que de fato viria a ocorrer, como disse, em 1624. E por que isso? Porque havia uma comunidade sefardita, judaico-portuguesa espanhola, muito importante em Amsterdã, nessa época, unidos por vínculos comerciais e, ao mesmo tempo, familiares. As redes de comércio, no tempo do capitalismo comercial, não tinham nada de impessoais. Uniam amigos, familiares de todo tipo. As famílias se fragmentavam pelo mundo, pela economia mundial que se estava formando justamente nessa época. Então, a diáspora sefardita foi instrumentalizada e instrumentalizou os centros dinâmicos da Europa nesse momento. O que nós fizemos aqui foi um ensaio introdutório, bem alentado, sobre o contexto da visitação, a segunda visitação à Bahia, os personagens da comitiva inquisitorial, uma análise da população envolvida, e uma transcrição bastante cuidadosa, espero, da documentação relacionada a essa visitação. E é nesse ponto que reside a contribuição absolutamente inédita e original desse livro. E aí eu passo a palavra para o Ângelo, para comentar esse ponto alto do nosso livro. Obrigado. Bom, boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Boa noite a todos.
Queria primeiro agradecer a presença do público, muitas pessoas queridas aí, né, que a gente reconhece. Então, um prazer vê-los aqui. Também queria agradecer, em especial, a COSAC, né, que é tão difícil hoje a gente ver, né, as editoras investirem na história do Brasil. Então, ver uma coleção desse quilate, com a qualidade com que foi publicada, é muito, muito regozijante. E queria agradecer também, né, não apenas a COSAC, mas a professora Sheila de Castro Faria, responsável pela coleção. Os livros ficaram lindos, né? Ainda não li todos, só li o meu, por enquanto, mas imagino que estejam todos muito, muito bons. Bom, esse livro é fruto de uma porção de coisas. Eu comecei a estudar a Inquisição por causa do Ronaldo, há mais de 30 anos atrás. E primeiro como orientando de graduação, depois de mestrado, de doutorado, e já há alguns anos, para além disso, orientando, continua sempre sendo orientador, continua sempre sendo orientador, mas o Ronaldo também virou amigo, parceiro, né? E numa dessas parcerias, em 2021, a gente trabalhava com uma edição do livro das denúncias da segunda visitação, a partir do documento que nós conhecíamos até então. Então, houve uma primeira publicação em 1927, ou seja, há quase 100 anos, nos anais da Biblioteca Nacional, e a gente se incumbiu de fazer uma revisão dessa edição, corrigindo alguns problemas, alguns erros, atualizando a grafia. E eis que, do nada, no meio de uma dessas conversas, eu estava na França, Ronaldo aqui, então tinha um fuso horário, para mim eram 3 horas da madrugada, mais ou menos. O Ronaldo me ligou, a gente começou a bater a documentação e começamos a ver que havia algum problema, que apareciam documentos que a gente não conhecia, né? E aí nos demos conta, depois de alguns minutos, que a gente tinha descoberto um livro que era desconhecido, né? Desaparecido há mais de 400 anos. Então, imaginem aí o prazer, como historiadores, né, de encontrarmos essa documentação. Esse livro é fruto disso. Só para a gente ter uma dimensão, a segunda visitação, ela talvez seja a menos estudada, né, das 3 mais conhecidas, né, foram 4, mas uma documentação se perdeu. Das 3 mais conhecidas, a menos estudada é essa. E talvez, dentre outros motivos, pelo fato da documentação ser muito exígua. Então, o livro de 1927, por exemplo, que a gente trabalhou a edição, ele tinha 55 denúncias. Com esse documento que a gente descobriu, esse número pula para 239, ou seja, a gente quase quintuplica o número de denúncias. Não só nesse sentido, tamanho é documento, né? Mas também porque a gente acaba por identificar uma série de novos casos, de novos personagens, alguns, inclusive, conhecidos de todos nós, mas que não se sabia, não se tinha dimensão que eles efetivamente haviam participado, direto ou indiretamente, como denunciados ou denunciantes da Inquisição. Um desses exemplos é o conhecido bandeirante Antônio Raposo Tavares, ainda na sua juventude, cerca de 20 anos, ainda não era um bandeirante, morava em Salvador, trabalhava com o pai e aparece nessa documentação como um denunciador da Inquisição. Fora isso, obviamente, o Ronaldo já fez referência ao fato de que, ainda nesse contexto, os cristãos novos, os descendentes de judeus, são os grandes denunciados, mas há pau para toda obra, né? Há denúncias de todo tipo que aparecem aí. Denúncias de religiosos com comportamentos sexuais desviantes, africanos acusados de bruxaria, de feitiçaria, de pacto com demônio, comportamentos sexuais desviantes da população como um todo, né? Enfim, então tem muitos casos interessantes aí. E como o Ronaldo sempre disse, né, a documentação da Inquisição ela não serve para entender e conhecer apenas a Inquisição e as vítimas da Inquisição. Isso é um retrato espetacular da sociedade colonial. Então, tem um pouco de tudo por ali
Então, não é uma obra apenas para quem estuda Inquisição, é para quem quer conhecer um retrato do Brasil nesse início do século XVII. Né? Então, fico muito honrado, obviamente, de dividir a parceria desse livro com o Ronaldo. E bom terminar o trabalho, né? Porque a gente já pode pensar em outros, né, Ronaldo? Então, vamos ver o que vem daqui para frente. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, muito obrigado aí, professores Ronaldo e Ângelo, desculpe. Já posso adiantar para vocês que esse livro, Segunda Visitação, é um sucesso. Essas fofocas do século XVII interessam muito as pessoas. Bom, eu vou apresentar agora para vocês o professor Anderson José Machado de Oliveira, que é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e atua como professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ele é autor de Devoção Negra, Santos Pretos e Catequese no Brasil Colonial. Então, com vocês, professor. Boa noite a todos. Eu gostaria também de agradecer a presença aqui de colegas, amigos, que nos prestigiam, né, nessa noite onde lançamos essa coleção. Quero começar também agradecendo a editora COSAC, não pela coleção, né, que nos brinda aqui nessa noite, nesse lançamento, e também, né, por apostar na reedição, né, do meu livro, pelo projeto gráfico, editorial, que todos podemos ver aqui, que entre inúmeros cuidados, né, que a editora teve, no caso do meu livro, implicou também a incorporação de novas imagens que não fizeram parte da primeira edição e no melhoramento também de outras que estavam na primeira edição e que foram aprimoradas agora para essa segunda edição. Como o Ângelo colocou, é sempre gratificante ver, né, a aposta de editoras, né, no sentido de publicar a história do Brasil e também de publicar teses, né, universitárias, divulgando, né, uma produção que, por vezes, fica restrita aos muros da universidade. E que, com essas edições, nós temos, né, a oportunidade de trazer o nosso trabalho, de dar o retorno desse nosso trabalho, que tem um financiamento público, a um público mais amplo. Quero agradecer também, né, a professora Sheila de Castro Faria, minha amiga, pela indicação, né, dessa reedição à COSAC, né? Então, também parte do que acontece aqui é obra, né, da Sheila, do investimento dela e também da aposta que ela fez em sugerir a reedição desse livro. Quero também aqui agradecer, né, ao meu professor, né, Ronaldo Weinfuss, que esteve, né, na banca, que examinou essa tese, né, em 2002, que foi que me deu a sugestão desse título, né, à época, né, Devoção Negra, já que a tese tinha um título mais barroco, né, e muito menos econômico. Então, o Ronaldo sugeriu esse título. E nessa edição, né, nessa segunda edição, Ronaldo faz um prefácio bastante generoso, que muito me honra ter, né, o prefácio de Ronaldo nesse livro, que é uma verdadeira aula. Acho que começar a ler essa segunda edição pelo prefácio de Ronaldo já é um motivo de brindar,
né, essa segunda edição. Quero agradecer a toda a equipe, né, da COSAC envolvida nesse projeto. Quero agradecer também a pesquisa iconográfica feita e também agradecer especialmente a minha amiga Maria da Conceição Franco, que está aqui, que foi uma das responsáveis por fazer essa pesquisa. A opção nessa edição foi manter o livro o mais próximo possível da primeira edição. Foram feitas correções, esclarecimentos de algumas passagens que julguei pouco claras na primeira edição. Desse modo, tirando os acréscimos das imagens que foram sugestão da editora, da COSAC, o livro é o mesmo publicado, né, há 16 anos, fruto de uma tese de doutorado defendida em 2022, ou seja, há 23 anos. Se me propusesse a reescrever esse livro, com certeza eu produziria um outro texto, o que eu acho bom, pois significa que não parei de estudar e de aprender. No entanto, ao reler o material para essa edição, continuo acreditando na tese aqui exposta nesse livro e na argumentação que a sustenta. O livro realiza um estudo da difusão do culto de Santo Elisbão e Santa Efigênia no Brasil colonial, com enfoque no século XVIII. Elisbão, teria sido imperador da Etiópia por volta do século VI da era cristã, e ela, Efigênia, uma princesa nascida na Núbia, que teria vivido a época apostólica. Histórias profundamente lendárias, embora a história de Elisbão tenha, em alguns aspectos, um fundo mais verossímil. A análise feita no livro enfoca, num primeiro plano, o projeto da Ordem do Carmo de conversão de africanos e seus descendentes por meio da oferta de modelos de santidade oriundos da África, que, pela semelhança de cor, pudessem tocar corações e mentes dessa população constituída por escravos e libertos. A escrita da geografia pelo frade carmelita Frei José Pereira de Santana é o fio condutor dessa aproximação. Em um segundo momento, procurei analisar a recepção desses santos pela população de africanos e seus descendentes, dando destaque à organização do culto em irmandades religiosas, notadamente nas cidades do Rio de Janeiro, Mariana e Vila Rica. A perspectiva comparativa é a chave para a compreensão da multiplicidade de leituras que aqueles modelos de santidade tiveram entre os devotos, escravos e libertos, permitindo demonstrar as diferenças entre o projeto e as vivências da devoção no cotidiano dos fiéis. Recusando-me a uma leitura mais simplista dos sincretismos como de simulações, concluo que o processo de conversão das populações de origem africana na América Portuguesa foi um todo complexo, no qual o relativo sucesso do processo de evangelização, demonstrado pela difusão do culto, não implicou na ausência de uma leitura autônoma do catolicismo por parte dos devotos que foram além do prescrito, expressando uma relativa criatividade nas vivências das suas devoções. Então, dessa forma, como eu escrevo na apresentação, eu estou devolvendo esse livro, né, ao público depois de 16 anos, com uma edição, né, primorosa, feita pela COSAC e coordenada pela minha amiga, professora Sheila de Castro Faria. Obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado, professor. Aliás,
eu não editei esses livros e não sabia, por exemplo, que quem editou esses livros foi a professora Sheila mesmo e Richard Sanches, em São Paulo. Eu não sabia, por exemplo, que Lesbão era da Etiópia, a origem da Etiópia, que é, me parece, o único país da África que nunca foi colonizado politicamente. Ou dois, são dois países, um deles. Agora eu queria apresentar a professora Ludmila Souza Maia, autora de Viajantes de Saias, Gênero e Literatura em Adélie Toussaint Sanson e Nízia Floresta. A professora Ludmila é doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pela Rice University de Houston, Estados Unidos. Atualmente, ela realiza pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Então, com a palavra, a professora Ludmila, por favor. Boa noite a todos e todas. Quero dizer que é uma honra estar sentado com a minha bibliografia aqui ao meu lado, pessoas que eu admiro muito. Gostaria de agradecer à editora COSAC por essa oportunidade, por uma edição tão bela, e ao Charles COSAC, idealizador dessa casa de publicação, de que tanto necessitava o Brasil, e a Sheila Castro, claro, foi incrível trabalhar com você, pela competência de entregar 5 obras assim, numa rapidez que é difícil de descrever. Nos idos de 2011, resolvi investigar a experiência de mulheres escritoras no século XIX. Na época, a minha ignorância era tanta que a pergunta que me motivou era se existiram escritoras antes do século XX, pois eu apenas conhecia uma. Infelizmente, tal ignorância era também partilhada por muitos colegas e mestres, pois não falávamos de mulheres quando estudávamos a história da literatura brasileira no século XIX. O que conhecíamos, né, eram as personagens femininas criadas por Machado de Assis, José de Alencar, né? Mas como era possível, né? Uma rápida pesquisa confirmou que se tratava apenas da mais rasa ignorância, e o que descobri logo nos primeiros dias foi alguns dicionários com alguns volumes de autoras brasileiras do século XIX, elaborados por pesquisadoras da área de literatura. Os dicionários traziam biografias curtas dessas autoras, mas invariavelmente as qualificava como exceções, mulheres fora de seu tempo, posto que muito avançadas para ele. Assim, minha mente de historiadora logo se intrigou. Como era possível que houvesse tantas escritoras e que todas fossem mulheres à frente do seu tempo? Era preciso, pois, lhes devolver o lugar, entender as circunstâncias que as fizeram escritoras e inseri-las em seu próprio tempo e espaço. Assim, iniciei essa viagem pelo passado, aprendendo seus valores, línguas de uma época e de lugares que não nos são familiares. O livro Viajantes de Saias é, nesse sentido, uma investigação sobre as experiências como escritoras e viajantes de 2 autoras, a brasileira e potiguar como eu, Nízia Floresta, e a francesa Adélie Toussaint, ambas que nasceram e viveram a maior parte de suas vidas ao longo do século XIX, entre o Brasil e a França, especificamente entre Rio de Janeiro e Paris, mas elas estiveram em todos os lugares. Meu objetivo principal foi investigar as possibilidades que desfrutaram e os limites que se impuseram devido ao seu gênero feminino, para a realização de suas viagens e de suas produções escritas com fins de publicação, ao longo do século XIX, tanto no Brasil quanto na Europa. Nízia e Adélie, a despeito das diferenças de origem e trajetória, foram contemporâneas e compartilharam a mesma condição feminina. Residiam nos mesmos lugares e experimentaram travessias atlânticas similares. Estiveram imersas no mesmo mundo oitocentista e escolheram levar os trabalhos da pena a sério, publicando inúmeras obras ao longo de suas longevas vidas.
Embora Nise e Adélia não tenham queimado sutiãs em praça pública, nem defendido o voto, ou se engajado em organizações políticas, elas lutaram, por meio de seus escritos, públicos e privados, por autonomia e independência, além de terem defendido o trabalho não remunerado e a educação formal para mulheres e meninas. Aliás, o trabalho remunerado e a educação formal para as mulheres e meninas. O reconhecimento do trabalho não pago, da criação dos filhos, dos cuidados com o lar e com a família, com os mais velhos, né? E o direito de voz das mulheres no espaço público. Elas também criticaram a escravidão e denunciaram os abusos de gênero perpetrados contra outras mulheres. Ao mesmo tempo, marcaram sua posição privilegiada de mulheres brancas e burguesas e enalteceram as funções femininas da domesticidade, a posição de mãe e de esposa. Se não foram o que a nossa contemporaneidade define como radicais, elas nos ofereceram as contradições da sua época, criando, desse modo, mais um capítulo na história dos feminismos. A tensão entre domesticidade e escrita com fins de publicação, entre o que viveram, o que sonharam e aquilo que escreveram, é o enredo da história que explorei nesse livro. Assim, em tempos de red pills, incels e um ódio crescente direcionado às mulheres, seja no espaço público, nas redes sociais, no trabalho ou nos lares do Brasil e do mundo, eu convido cada uma e cada um de vocês a conhecer essa história, para lembrarmos que as mulheres são mais do que a materialidade dos seus corpos e que suas vidas vão muito além de suas capacidades reprodutivas ou da objetificação a que as sociedades patriarcais costumam reduzi-las. As trajetórias de Nise e Adélia nos lembram das subjetividades, da intelectualidade, capacidade de pensar e contribuir com as sociedades nas quais viveram, a despeito de estarem às margens das decisões políticas, das legislações e do poder econômico dessas mesmas sociedades. Viajantes de Saias é, pois, um convite a aprendermos com os constrangimentos enfrentados e as possibilidades de superação vivenciadas por duas mulheres sagazes e inteligentes, que, conformando as aparências das regras sociais e das expectativas de seu tempo, foram também capazes de desafiá-las. Muito obrigada. Muito obrigado, Ludmila. Olha, o último livro que apresentamos nesta noite, o Caçadores de Baleias, uma história social e do ambiente marinho, 1740-1850, Wellington Castellucci Jr. não está presente, pois ele está como pesquisador visitante do Mystic Seaport Museum. Só o nome já é uma inspiração, né? Pesquisador nesse lugar. E da Universidade de Connecticut, na Nova Inglaterra, Estados Unidos. O Wellington é doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP, e atualmente é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UNEB, e atua no programa de pós-graduação em História, Cultura e Práticas Sociais dessa universidade. Então, ele mandou aqui um texto breve que eu vou ler para vocês sobre o livro Caçadores de Baleias. Ele agradece a COSAC e, principalmente, às professoras Sheila de Castro Faria e Conceição Franco pela leitura cuidadosa, avaliação acadêmica e análise das imagens que constam ao longo da obra. Ele é grato a todas as pessoas que trabalhavam na preparação dos textos desse livro, que expressa o resultado de uma intensa pesquisa de pós-doutorado em História na Universidade de Brown, Estados Unidos, entre fevereiro de 2018 e julho de 2019.
O livro aborda as expedições baleeiras estadunidenses, dos Estados Unidos, em direção aos mares do Atlântico Sul, especialmente nas caçadas de cetáceos realizadas na costa brasileira, durante a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Dividido em 6 capítulos, ele começa com a história da colonização da Nova Inglaterra e as relações dos colonos com o mar, com a pesca e com a caça às baleias. Em seguida, ele trata das expedições aos mares do Atlântico Sul e à costa brasileira. A duração das viagens, as agruras vividas pelos marujos, as diferentes experiências nos navios e durante as paradas nas ilhas atlânticas antes de alcançarem o litoral brasileiro, são questões tratadas detalhadamente no corpo do texto. Além de localizar e explicar como eram feitas as caçadas nas diferentes áreas do litoral brasileiro, o livro trata da comercialização dos derivados de baleias nas cidades, especialmente no Rio de Janeiro, principal mercado consumidor dos derivados de baleias entregues pelas embarcações norte-americanas. O livro também entrega uma interessante narrativa sobre como era feita a iluminação no Rio de Janeiro no século XIX, cuja principal matriz energética do período era justamente o óleo de baleia, que alimentava as lamparinas de uma cidade que buscava se projetar como a cidade-luz do século XIX, pelo menos no hemisfério sul. Embora seja uma obra que analisa um processo histórico que nos remete aos séculos XVIII e XIX, o livro também nos leva a uma importante reflexão sobre a nossa relação com o meio ambiente. Então, que o leitor e a leitora se sintam estimulados a conhecer melhor esta obra que chega num momento tão crucial para a existência da humanidade. Muito obrigado, Wellington Castellucci Jr. E eu convido agora a professora Sheila Castro Faria para falar sobre o livro dela, Sinhás Pretas, Damas Mercadoras. Muito obrigado. E depois da fala dela, teremos autógrafos com todos os presentes aqui na mesa. Muito obrigado. Bom, eu novamente, né? Boa noite, outra vez, e eu vou falar um pouco da trajetória, né, do livro Sinhás Pretas e alguns comentários sobre o conteúdo do livro, né? Esse livro surgiu de uma pesquisa de cerca de 8 anos. Né? Nesse período de 8 anos, coletamos, eu e bolsistas de iniciação científica, milhares de cartas de alforria ou de liberdade, né, que eram registradas em cartórios, a esmagadora maioria libertando mulheres, e centenas de testamentos e inventários de pessoas livres e libertas das cidades de São João del Rei e do Rio de Janeiro de 1700 a 1850. Eu procurava, quando eu comecei a trabalhar com as alforrias, as alforrias e testamentos e inventários, uma explicação para o fato de existir em mapeamentos populacionais, muitos daqui sabem o que significa, que são listas nominativas por famílias que existiram em várias cidades do Brasil, tanto colonial quanto no século XIX, e nessas listagens aparecia uma porcentagem expressiva de mulheres chefiando esses domicílios. Era um fenômeno urbano, né? E essas análises são antigas, são bem antigas, são da década de 80, 90, que os pesquisadores começaram a perceber essa predominância de chefias femininas nos domicílios de várias cidades. E a historiografia dessa época e posterior também, né, qualificava essa situação como resultado da pobreza e da solidão dessas mulheres. Isso me incomodava muito, essa avaliação, né? Eu não discuto
serem domicílios pobres, em sua maioria. Mas essa pobreza dessas mulheres, chefes de domicílio, não destoava muito da pobreza dos outros domicílios chefiados por homens. Quer dizer, chefiados por homens sempre casados, porque era raro um homem sem esposa chefiar um domicílio. O que me incomodava também muito nesse tipo de avaliação era que em muitos desses domicílios havia, assim como nos demais, escravizados e agregados. Essas mulheres, portanto, mesmo sem marido, porque elas eram viúvas e solteiras, em sua esmagadora maioria, não eram necessariamente pobres, nem estavam solitárias. Muitas análises diziam que elas eram solitárias porque elas não tinham marido presente. E isso eu discutia e eu achava que não era por isso. Né? A solidão é uma situação muito... um sentimento muito subjetivo. Bom, com elas conviviam pessoas de variadas condições sociais. Ao constatar, né, que grande parte desses domicílios chefiados por mulheres era de mulheres negras, pardas, pretas, mulatas e todas as denominações que eles utilizavam na época, eu resolvi estudar essas mulheres através de seus testamentos e inventários. Eu ressalto que só faziam testamento e tinham inventários abertos quem tinha bens a deixar. Portanto, essas mulheres tinham bens a deixar porque faziam testamentos e tinham inventários abertos. Então, eu analisei centenas desses documentos e cheguei a algumas conclusões empíricas e quantitativas para essas duas cidades, que são elas. Em torno de 80% dessas mulheres não tinham filhos. Não se assustem, eu não vou ficar dando números aqui, é só para poder mostrar o volume. Né? 80% dessas mulheres não tinham filhos. Quando tinham escravarias, nem todas tinham, mas quando tinham, 90% dessas testadoras inventariadas tinham mulheres como escravizadas. Não eram escravizados, eram mulheres. Eram proprietárias de muitas joias e de prédios urbanos. E eram oriundas de uma região específica da África, denominada genericamente, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais, como Costa da Mina. Ou seja, eram diversas etnias da África Ocidental, que generalizavam e colocavam todas com a mesma denominação, pelo menos aqui na Bahia, diferentes. Alforriavam suas escravizadas frequentemente durante sua vida ou em seus testamentos, e deixavam seus bens para suas crias, que eram as escravizadas nascidas das suas escravizadas nascidas em suas casas. Né? E deixava também bens, tanto para as crias quanto para ex-escravizadas e para irmandades das quais faziam parte. Esses eram dados concretos, quantitativos. As conclusões que elaborei a partir desses dados foram, resumidamente, as seguintes. As mulheres denominadas minas não procriavam na diáspora. Elas tinham acesso ao mercado atlântico de escravos. Não eram, portanto, pobres. A escolha de comprar mulheres e não homens estava relacionada ao tipo de atividade que exerciam em áreas urbanas, o comércio a retalho pelas ruas, atividade monopolizada por mulheres pretas. Brancas não participavam dessas atividades. A liderança dos domicílios por mulheres pretas se originava em suas culturas africanas, nas quais a poligamia, de modo geral para a África Ocidental, estou generalizando um pouco, e certamente para os mais ricos, dividia as esposas em domicílios separados, e elas não herdavam de maridos nem de filhos, elas herdavam de suas mães e deixavam bens para as suas filhas. Eu percebi uma semelhança bastante grande com os dados quantitativos que eu falei para vocês ainda há pouco, né, e para essas conclusões. Eu analiso todas essas conclusões detalhadamente e discuto com a historiografia pertinente no livro Sinhás Pretas. Ao final, não pude deixar de relacionar essas informações e conclusões a uma situação que ocorre até hoje no Brasil.
a expressiva liderança de domicílios por parte de mulheres. Eu informo que essas análises, essas conclusões, né, qualitativas que eu tive não estão na tese original, fizeram parte desse período todo que eu li muita coisa, tive acesso a uma historiografia bastante ampla, e aí essas informações foram incorporadas e discutidas. Então, no censo de 2020, quase a metade dos lares do Brasil, agora, né, são chefiados por mulheres. Em alguns estados, passam de ser 50%. Eu não encontrei trabalhos sobre isso, por exemplo, para Portugal, me fazendo crer que as mulheres solteiras ou viúvas portuguesas se agregavam a outras famílias, talvez de filhos ou netos. Eu não achei trabalhos, tentei procurar os censos para poder ver, não consegui encontrar esse tipo de questão. E, para o Brasil, essa questão sempre esteve presente. Mulher chefiando o domicílio. Para entender todo esse processo, eu convido vocês a lerem o livro, porque ele não é mais a versão original com a qual participei do concurso, né, para tese, como tese, né, para professora titular para a UF. A pesquisa e os resultados empíricos são os mesmos, mas as conclusões e análises foram aprimoradas. E eu lembro de um comentário do historiador, né, francês, né, Philippe Arriès, que dizia: quando estamos no meio da pesquisa, só conseguimos ver as árvores. O tempo e o distanciamento nos permitem perceber a floresta. Então, para encerrar, né, eu penso que as pretas nascidas na África, que se inseriram na pior condição possível, porque escravizadas, que se libertaram com recursos próprios, compraram escravizadas, daí o nome Sinhás, criado por mim e por Ronaldo Vanfas, né, que está aqui do meu lado, e ele foi professor de todo mundo, né, não tem jeito. E nós, discutindo o título da ainda tese, nós brincamos, né? Ele falou uma coisa assim, Sinhás negras, não sei o que. Eu falei, não, pretas, porque elas vieram da África. Quer dizer, foi um título combinado, é uma invenção, não é termo de época. E eu quero deixar isso novamente bem claro, que Sinhás pretas não é termo de época, é um termo inventado por mim e por Ronaldo lá nos idos da confecção da tese. Eram sinhás porque tinham escravizadas, né? Mas elas não se chamavam assim, nem ninguém chamava elas assim. Mas também adquiriram joias e prédios urbanos. Então, eu acredito que elas merecem essa edição primorosa, característica das publicações da COSAC, com uma produção iconográfica belíssima. As imagens aplicadas e legendadas em todos os livros, além da excelência das pesquisas, são, acredito, os diferenciais que tornarão a série um sucesso. Mais títulos virão. Muito obrigada.